Olá, senhores. Vamos treinar agora a resolução de questão constitucional. Melhor parte do nosso estudo tem que ser o treino de resolução de questão, porque é isso que a gente vai fazer na prova. Então, treinar o nosso cérebro como qualquer outro músculo do corpo para a gente conseguir chegar ao sucesso, o qual também é treinável e alcançável, certo? Dentre as questões constitucionais, vamos ver aqui a primeira questão. A forma federativa de Estado no Brasil constitui cláusula pétrea, não podendo, pois, ser abolida por meio de reforma à Constituição. Alternativa verdadeira. Isso, letra da lei. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes, direitos e garantias individuais. A gente não tem na Constituição escrito que existem as cláusulas pétreas. Isso foi um termo da doutrina que chamou, porque é uma cláusula de pedra, uma cláusula que não pode ser extinta. Mas na própria Constituição o que fala-se é que elas não podem ser abolidas. Então essas são as cláusulas pétreas que não podem ser abolidas. Forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Lembrando que aqui a gente não tem o facultativo, o voto obrigatório. Logo, ele pode-se um dia tornar facultativo, porque ele não constitui cláusula pétrea o fato dele ser obrigatório, mas constitui o fato dele ser direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes ou qualquer fato que ocasione isso, os direitos e garantias individuais. Por exemplo, fechar o Congresso Nacional é um fato que vai ocasionar um problema, uma tendência a abolir a separação dos poderes, né? Então, isso atingiria a cláusula pétrea. São dois princípios que regem as relações internacionais do Brasil de acordo com a Constituição. Vamos lá, nós estamos falando de relação internacional. A. Prevalência dos direitos humanos em intervenção. B. Defesa de guerra e prevalência dos direitos humanos. Indeterminação dos povos e igualdade entre os estados. Defesa do armamento e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E letra E, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, se a gente está falando aqui de relações internacionais, vamos observar as alternativas. Prevalência dos direitos humanos e intervenção. A intervenção não é um princípio, a gente não tem um princípio de intervenção, pelo contrário, né, de não intervenção. Defesa da guerra e prevalência dos direitos humanos, também a guerra, ela não é um princípio. A indeterminação dos povos e igualdade entre os estados, isso não diz respeito à relação internacional. Defesa do armamento, pelo contrário, porque se a gente fala que o Brasil é um país pacifista, a gente não está na defesa do armamento. E cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Letra E, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Letra da lei da Constituição. Então, é por isso que o Brasil é chamado de um país pacífico e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Está aqui no artigo 4º, a gente tem aqui nos itens 7 e 8, a letra da lei, que são os princípios, e a gente está falando o quê? De relações internacionais, tá? Prevalência dos direitos humanos tem, só que não tem a defesa da guerra, né? A gente tem o quê? Defesa da paz. A igualdade entre o Estado tem, mas não tem a indeterminação dos povos, né? A gente tem a autodeterminação dos povos, porque eles são autossuficientes, autodetermináveis. Defesa da paz, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, mas em defesa da paz. E a letra E está correta. Questão número 3. De acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos, entre outros. É vedada a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É relativo o caráter de inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, uma vez que poderá ser mitigado por ordem judicial para fins de instrução processual penal e nos casos de investigação criminal por determinação do delegado responsável
pela investigação? Vamos analisar os 3 itens. Quando começa aqui no item 1, é vedada a expressão da atividade intelectual, a gente já tem um problema, que é um pega aí, né? É vedada a expressão da atividade intelectual? Se fosse vedada, a gente já teria uma censura. Então, não é vedada essa expressão. A gente tem aqui o pega na expressão vedada. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Verdadeira essa assertiva, a gente tem isso quando ocorre, por exemplo, um sigilo da fonte de um jornalista, de um psicólogo, de um eclesiástico, né? Ele não pode, às vezes, revelar para que não prejudique o seu exercício profissional. É relativo o caráter de inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, uma vez que ele pode ser mitigado por ordem judicial, para fins de instrução penal e na investigação criminal por determinação do delegado responsável. O delegado não tem esse poder de determinar a quebra do sigilo da correspondência ou das comunicações telefônicas, tá? Quem tem esse poder é uma ordem judicial e não uma ordem da autoridade de polícia judiciária, tá? Então, aqui, alternativa B. Letra da lei aqui na alternativa B. E aqui o fato correto por ordem judicial, nas hipóteses que a forma da lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Questão número 4. Sob pena de configurar ofensa à liberdade, o exercício da manifestação do pensamento, ele fica afastado da apreciação judicial. Alternativa falsa, devido ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário. A questão estaria afirmando que a manifestação do pensamento ela não poderia ser questionada no poder judiciário para não configurar uma ofensa ao direito de liberdade. E isso está falso porque o Poder Judiciário ele não pode se afastar de apreciar qualquer questão, até porque existem os abusos de direito. Então, ele pode apreciar abuso de direito e configurar isso, ainda que haja um direito de liberdade de manifestação, mas não pode haver abusos. Então, ainda que seja para falar que estava dentro do direito da pessoa, o Poder Judiciário não pode se afastar de apreciar esse fato. Questão número 5. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. A intimidade e a vida privada, bem como a inviolabilidade do sigilo de dados, da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, salvo em qualquer hipótese por ordem judicial para investigação civil ou criminal. A validade jurídica da utilização no processo de provas obtidas por meio ilícitos para fins de persecução criminal, desde que se trate de tráfico de drogas, crimes do colarinho branco ou crimes definidos em lei como hediondos. A extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses de prática de crime comum após a naturalização ou de suspeita de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Todas as alternativas estão corretas. Vamos analisar aqui. A letra A, ela tá a cópia da lei. Então, durante o dia pode, por qualquer dessas hipóteses ditas anteriores, flagrante delito, desastre, prestar socorro, e ainda por determinação judicial. Ou à noite só em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Então, nesses casos, são as hipóteses de inviolabilidade do domicílio. Na letra B, a gente tem aqui que a intimidade e a vida privada, a inviolabilidade dos sigilos de dados, da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, ela, salvo em qualquer hipótese, são asseguradas para investigação, por ordem judicial, para investigação civil ou criminal, o que é errado aqui no caso de uma investigação civil, né? A gente não tem isso como uma possível forma de investigação civil capaz de quebrar o sigilo dos dados, tá? A validade jurídica da utilização no processo de provas obtidas por meio ilícitos. Não, a Constituição não assegura as provas obtidas por meio ilícitos. Há decisões que, como uma exceção, seria a única forma de aceitar uma prova obtida por meio ilícito nos casos
em que ela é o único meio para comprovar a inocência, mas a regra é julgar no sentido de que a Constituição veda as provas ilícitas e até as que delas forem consequência. Isso são os frutos da árvore, né, envenenada, a teoria dos frutos da árvore envenenada aí. Por exemplo, há decisões recentes do STJ em que havia uma pessoa até manipulando drogas na porta da casa dela, a viatura passou, a pessoa entrou para dentro da casa dela e os policiais entraram na casa. O tribunal, o STJ, entendeu como que essa entrada na casa se deu de forma ilícita, então o crime do tráfico de drogas a prisão ficou nula e a pessoa foi solta, e por causa disso, porque entendeu-se que a prova obtida foi ilícita, porque ela se obteve de uma violabilidade do domicílio. Então, isso anulou a prisão e, consequentemente, o processo. A extradição de brasileiro naturalizado nas hipóteses de prática de crime comum ou após a naturalização ou de suspeita de envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A extradição do brasileiro naturalizado nas hipóteses de casos de crime comum é antes da naturalização e não depois, tá? Resposta letra A. E aqui todos os fundamentos que a gente comentou. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, antes da naturalização. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado a indenização. A casa é asilo inviolável, assim como está na letra da lei. Questão número 6. Sendo inviável por falta de norma regulamentadora o exercício de um direito social previsto na Constituição, pode um trabalhador ou um sindicato, junto ao Poder Judiciário, requerer habeas corpus, impetrar mandado de injunção, segurança ou mandado de segurança coletivo. Quando a gente fala de uma falta de norma regulamentadora, o remédio constitucional que a gente tem é o mandado de injunção. Lembrando que o habeas corpus trata de um direito de locomoção, o mandado de segurança de um abuso que não tem a ver, o habeas não tem a ver com a locomoção. O habeas data, ele fica para as questões de dados e que não podem ser também por mandado de segurança e por habeas corpus, e o mandado de injunção por falta de norma regulamentadora. Resposta letra B, né? Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes. Questão número 7. Quanto aos princípios fundamentais do Estado brasileiro, considerando a Constituição, analise as afirmativas a seguir. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e DF, constituindo-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. O Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, da igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. A República Federativa do Brasil busca a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, buscando garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Estão corretas as alternativas? Todas tratam dos primeiros artigos da Constituição, são de extrema importância para questões de prova, e aqui são letras de lei, tá? Então, aqui nós temos a alternativa A como correta. Questão número 8.
É correto apontar como objetivo fundamental o que constitui a República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos, a não intervenção, a defesa da paz, a erradicação da pobreza e da marginalização e a autodeterminação dos povos. O que a gente tem? Normalmente a gente decora como objetivo todos aqueles que são verbos, porque na Constituição a gente tem lá os objetivos como todos finalizados com verbos, né? Com verbos. Aí a gente tem uma questão aqui onde ele transformou o verbo e transformou ele numa palavra que não está na forma infinitiva, o que pode vir a confundir. Só que é fácil a gente ver aqui prevalência dos direitos humanos. Isso tem a ver com relações internacionais, assim como não intervenção, defesa da paz e autodeterminação dos povos. Sobra para nós a letra D, que é a erradicação da pobreza. Isso vem de erradicar a pobreza e a marginalização, tá? Resposta letra D, a gente tem aqui erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. A letra 9, a gente tem que, a questão número 9, em conformidade com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Assinalar a alternativa incorreta, então ficar atento aí para a questão incorreta. É interessante que nessas questões, a maioria dos enunciados já trazem a letra da Constituição, então é até uma forma de ler a letra da lei. É assegurado apenas o direito de resposta proporcional ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou imagem. A gente já vê a lei como incorreta, porque está falando que não tem direito à indenização, e a gente sabe que a gente tem o direito de resposta, ok, mas ainda tem também o direito à indenização. Quando que isso ocorre? Por exemplo, se o jornal, já aconteceu do jornal trazer uma notícia que fala só, que acusa alguma pessoa. Aí essa pessoa tem um direito de resposta. Aí fala assim, eu vou colocar sua resposta 3 horas da manhã por 5 segundos. Não, essa resposta ela tem que ser proporcional ao agravo. O que foi o agravo? O fato causador. Se o fato causador, aquilo que acusou a pessoa estava no Jornal Nacional às 9 horas, a resposta tem que ser no Jornal Nacional às 9 horas, para ter o mesmo alcance de público que assistiu àquela acusação, tá? E além dessa resposta, ainda vou ter um direito à indenização por dano material, moral ou à imagem. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamentos humanos ou degradantes, ok? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de cultos e suas liturgias, letra da lei. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. A segurança é um direito social assegurado expressamente na CF. Eu trouxe essa questão porque, por mais fácil que ela pareça, que ela está certa, a gente, às vezes, não tem a consciência que a segurança está dentro do capítulo da ordem do direito social. Às vezes, isso passa despercebido. Então, é só para afirmar esse pensamento de que ela é considerada um direito social dentro da parte lá dos direitos sociais. Então, nós temos dos direitos sociais educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade, infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição, tá? Nós temos a segurança aí presentes no artigo 6º dos direitos sociais. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Primeira afirmativa. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram nacionalidade brasileira. E são brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois dos 18 anos, pela nacionalidade brasileira.
Então, a gente tem aqui todas as opções como corretas. São os tipos de nacionalidade que podem ser adquiridos. Nós temos os brasileiros natos aqui e os naturalizados, tá? Os natos aqui, a gente tem os nascidos no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Por exemplo, um filho de um diplomata. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, num consulado, por exemplo, ou venha residir na República do Brasil e opta em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E o naturalizado é o estrangeiro há mais de 15 anos, ininterrupto sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. O cargo de senador da República é privativo de brasileiro nato. Resposta falsa. E a gente tem aqui a questão prevendo quais são os cargos de brasileiro nato. É que a gente realmente precisa decorar. Eu trouxe aqui um jeito que eles acham de decorar como mp3.com, porque seria o ministro do Estado da Defesa como M, 3P de presidente, presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, e o COM, que seria aqui as carreiras diplomatas, os oficiais das Forças Armadas e os ministros e o ministro da Defesa, sendo que o primeiro M é o ministro do STF, tá? Então, para quem quiser usar essa técnica aí para decorar, mas essa é uma questão que é importante decorar mesmo, os cargos do brasileiro nato. Eu achava mais fácil até decorar assim: presidente e vice, presidente da Câmara e do Senado, ministro do STF, carreira oficial, ministro da Defesa. Porque aí parecia que tinha carreira de oficial com o ministro da Defesa. O que a gente vê aqui? A gente tem os cargos que sucedem o presidente da República, tá? Então, a gente tem o presidente e o vice tem que ser brasileiros natos, porque eles vão suceder a presidência. O presidente da Câmara, se não tiver o presidente e o vice, ele vai ser o próximo. Então, ele também. Se não tiver o presidente da Câmara, a gente vai ter o presidente do Senado. Só que um detalhe, não é qualquer senador. Por isso que não é qualquer cargo de senador que vai ser de brasileiro nato. A gente está falando aqui só do presidente. Só o cargo do presidente do Senado que precisa ser de brasileiro nato, e não de qualquer senador, tá? Ministro do STF, da carreira diplomática, que vai representar o Brasil perante os outros estados, do oficial das Forças Armadas, porque pode estar em guerra lutando contra seu país próprio para evitar isso, e ministro do Estado de Defesa também por questões de guerra. Questão número 15. No que diz respeito aos direitos políticos, são inelegíveis: A. No território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes e consanguíneos até o 2º grau do chefe do Poder Executivo. Ok, letra da lei aqui. Os militares, se contarem menos de 10 anos de serviço. Os inalistáveis, os analfabetos e os semi-analfabetos. A gente não tem a hipótese dos semi-analfabetos, ok? Os que hajam substituído no curso do mandato os chefes do Poder Executivo para um único período subsequente. Então, a gente tem aqui o militar é alistável. O militar alistável, ele é elegível atendidas as condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, ele vai afastar-se da atividade, tá? Então, ele é elegível e não inelegível. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, e o presidente da República, governador do estado e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituídos dos mandatos poderão ser reeleitos. Então, ele não é inelegível, ele pode ser reeleito para um único período subsequente. Com relação aos direitos de nacionalidade, os direitos políticos previstos na Constituição, analise as frases abaixo e responda. Elvis McCartney, americano, balconista de supermercado, casado com Kate Lovato, garçonete grávida de 8 meses, ambos residentes na cidade de Nova York. Estão em viagem de férias pelo Rio de Janeiro. No calçadão de Copacabana, Kate entra em trabalho de parto e dá luz a uma menina batizada de Janice. Com base em tal relato, podemos concluir que Janice será considerada brasileira nata. Ok. Por quê? Porque ela teve o critério do território. Ela nasceu em solo brasileiro, então vai ser considerada brasileira nata.
No caso acima, se Elvis e Kate fossem funcionários públicos a serviço do governo americano, como por exemplo os diplomatas, aqui no Brasil, e o nascimento de James ocorresse no mesmo calçadão de Copacabana, ainda assim a infante seria necessariamente considerada brasileira nata? Errado, porque nós temos uma exceção. Então, vai ter o critério do território desde que os pais não estejam a serviço do próprio país, certo? Constanzo, imigrante italiano com cidadania brasileira, poderá ser nomeado ministro da Saúde pelo presidente brasileiro? Ok, ele é estrangeiro, mas não é um cargo considerado de ministro, de brasileiro nato, porque a gente tem só como o ministro do STF e o ministro da Defesa, que são cargos de brasileiro nato, tá? A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil e são símbolos desse país: bandeira, o R e o cifrão, que é o símbolo do real, o hino, as armas e os selos nacionais. E aqui a gente não tem o real como um símbolo do Brasil. A Constituição só trata do selo, do hino e as armas e os selos nacionais, tá? Então, são brasileiros natos aqui, os nascidos, desde que não esteja a serviço do seu país. Os cargos de brasileiro nato, a gente tem ministro do STF e ministro da Defesa. Então, o ministro da Saúde pode ser de um estrangeiro. E a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa, mas são símbolos, bandeira, hino, armas e selos, que o pessoal usa a técnica aí de decorar como baías, que temos as iniciais aí. 17. Assinale o único item que não é função institucional do Ministério Público. Exercer a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A gente já tem aqui a alternativa que não faz parte da atribuição do Ministério Público, porque se ele não é consultor jurídico, né? Ele não tem a representação judicial. Para isso a gente tem a Procuradoria do Estado, tá? Promover um inquérito civil e ação civil é função dele. Expedir notificações, requisitar informações e requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito, tudo isso é função do promotor. É vedada a representação e consultoria. Considere que um sargento militar de posse de cartão bancário furtado de um colega também militar tenha sacado quantia da conta corrente deste. Nesse caso, a apuração da conduta do sargento será atribuição da Polícia Civil. Nós temos aqui uma questão muito polêmica, onde aparentemente ela dá a entender se tratar de um crime militar. E quando se trata de crime militar, a gente excepciona a Polícia Judiciária da Polícia Civil e trata-se para a apuração da Justiça Militar. Porém, aqui é considerado que o crime ele não foi feito em um estabelecimento militar, ou seja, ele não foi considerado crime militar, trata-se de crime comum a ser investigado pela Polícia Civil, tá? Foi uma decisão no informativo aí 778. Então, eu trouxe para justamente a gente acender um alerta referente a essas questões de debates de decisões dos tribunais superiores. Porque o que o artigo traz é: compete à Justiça Militar processar e julgar militar pela prática de crime de furto contra outro militar em ambiente sujeito à administração militar. Como aqui não fala que estava na administração militar, tem-se um crime comum. Questão número 19. A segurança pública tem como finalidade principal preservar a ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Eu trouxe isso porque a gente muitas vezes fica fixado nas funções de cada polícia e esquece da própria segurança pública. Então, para a gente fixar aí a questão da preservação da ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? Então, a letra da lei é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade. Um outro detalhe aqui é também fixar que ela é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, por isso que as pessoas têm a responsabilidade de cuidar de si e das coisas, mas o Estado tem um dever de garantir isso também, tá? Questão número 20. A respeito da defesa dos Estados, das instituições democráticas e da organização da segurança pública, assinale a alternativa correta. Sob o fundamento da autonomia federativa, os Estados podem criar uma polícia científica como órgão de segurança pública, ainda que este órgão não esteja previsto na Constituição. Errado. Por quê? Ainda que exista a polícia técnica científica,
ela não está prevista na Constituição Federal. Então, o Estado, pelo princípio da simetria com a Constituição Federal, não pode criar um órgão de polícia. Os órgãos de polícia são só aqueles previstos no artigo da Constituição. É o mesmo caminho que passou a Polícia Penal, que não fazia parte, foi feita uma emenda constitucional e o considerou como Polícia Penal. Mas a Polícia Científica não está lá, então não pode o Estado criar. Aí tem gente que me pergunta, mas aqui em Goiás a gente tem a Polícia Técnico-Científica? Tem, mas ela é uma superintendência de polícia técnico-científica, tá? Ligada ao secretário de Segurança Pública. Ela não é uma polícia, assim como a polícia militar e a polícia civil. Ela é tida como uma superintendência, certo? Os militares integrantes das Forças Armadas e policiais militares são proibidos de exercer o direito de greve, não se estendendo essa proibição aos policiais civis. Já houve decisões em que aos policiais civis também se aplica essa proibição do direito de greve por ser considerado uma atividade essencial, tá? As polícias civis dirigidas por delegados policiais de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. Pega aí porque é exclusivo as militares. Eles não apuram as infrações penais militares. Quem apura isso é um oficial da Polícia Militar, tá? Por isso faz um inquérito policial militar, tudo é no âmbito militar. A segurança pública exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Letra da lei aí da Constituição, igual a gente debateu no artigo 19, na questão número 19. E a Constituição Federal prevê algumas situações excepcionais de suspensão de direitos fundamentais, como a suspensão da liberdade de reunião durante o estado de defesa. O que a gente tem aqui também é um peguinha referente à suspensão. A gente não tem a suspensão do direito de defesa, a gente pode ter uma restrição a esse direito, mas não a suspensão dele no estado de defesa, tá? Então, essas são as questões de constitucional. Espero que continuem fazendo mais e mais até chegar ao sucesso alcançável, tá?